Fala galera, eu sou o Michael Thomas do canal Qual Notebook Comprar e eu estou aqui a convite da Acer para te explicar um pouquinho mais sobre SSDs, essa fabulosa tecnologia de armazenamento que agora faz parte dos novos notebooks da fabricante aqui no Brasil. Então, vamos que vamos! Bem, antes de mais nada, precisamos entender o que é um SSD, certo? SSD é uma sigla que vem de Solid State Drive e é um dispositivo de armazenamento muito mais rápido e moderno do que os antigos HDs mecânicos. E quais seriam as vantagens de se ter um SSD no seu notebook? Bem, nós vamos conhecer algumas que com certeza farão toda a diferença no seu dia a dia. A primeira delas é a inicialização do sistema operacional. Sabe quando você liga o computador, liga o seu notebook e ele demora para entrar no Windows? Ou então ele entra no Windows, parece que está tudo funcionando, mas quando você tenta abrir um programa, nada acontece? Pois é. Com um HD antigo, o tempo para o notebook ficar pronto para usar pode ser de até 3 minutos ou mais. Já com um SSD, esse tempo cai para uns 20 segundos ou ainda menos. E não para por aí. Para abrir programas também é muito mais rápido. Clicou, abriu. Uma segunda vantagem é mais agilidade na transferência de dados, que faz toda a diferença para quem trabalha com arquivos muito grandes, arquivos muito pesados, como por exemplo muitas fotos ou então vídeos em alta resolução. E também para aproveitar melhor os games sem aqueles loadings intermináveis. Aí nesse caso, esqueça a lentidão e travamentos. Com SSD, tudo funciona muito mais rápido. Uma terceira vantagem é a maior segurança para os seus arquivos, já que um SSD não possui partes móveis, assim como um HD possui, e dessa forma acaba sendo mais resistente a impactos ou então chacoalhões meio fortes. A última vantagem, mas não menos importante, é o fato do SSD ser totalmente silencioso. Sabe os notebooks mais antigos que você estava ali utilizando e ficava tipo um ruído dentro dele? Tipo como se fosse um chiado, bem baixinho? Bem, isso não acontece com os SSDs. Muitas vantagens, né? Fala aí. Mas além de tudo isso, faltou eu mencionar que um SSD gasta muito menos energia também, fazendo a bateria do seu notebook durar mais. Então agora, que tal a gente aprender um pouco mais sobre essa tecnologia? Assim, você vai ficar expert quando você for comprar o seu próximo notebook, ou então instalar um SSD em um notebook antigo. Basicamente, existem 3 coisas que definem um SSD: o seu formato, a sua capacidade e a sua velocidade. Primeiro, sobre o formato para notebooks, existem 2 tipos. Os SSDs que parecem uma caixinha com 2,5 polegadas. Estes SSDs são conectados na mesma entrada que o HD. E os do tipo M2, com 22 mm de largura por 80 mm de comprimento. São bem pequenos mesmo, até parecem um pente de memória RAM, mas conseguem ser ainda menores. São bem finos e bem leves. Neste vídeo vamos falar principalmente dos SSDs do tipo M2, porque são mais modernos e também são os que vêm instalados de fábrica nos notebooks da Acer. Já quando falamos em capacidade do SSD, nós estamos falando do espaço disponível para instalar programas e armazenar arquivos. A capacidade é medida em gigabytes ou gigas e é representada pela sigla GB. Os SSDs mais comuns são os de 128, 256 ou 512 GB. Para atividades de escritório e estudos, 128 GB costuma ser o suficiente. Já para quem é focado em games, 512 já é mais recomendado. Alguns notebooks já vêm de fábrica com um SSD e um HD junto. Nesse caso, o SSD serve para armazenar coisas que precisam ser carregadas mais rapidamente e o HD armazena uma maior quantidade de arquivos. E por falar em deixar as coisas rápidas, a velocidade do SSD é definida pelos protocolos de comunicação, que são um conjunto de regras e instruções que controlam a maneira como o SSD conversa com o notebook. Existem 2 tipos de protocolo. Um deles é o SATA 3. Ele é utilizado tanto em SSDs que parecem uma caixinha de 2,5 polegadas, como também em SSDs do tipo M2. SSDs com esse protocolo podem atingir velocidades de até 600 MB por segundo. E o outro protocolo é o PCIe NVMe e é específico para SSDs do tipo M2,
Com este protocolo, a gente consegue atingir velocidades de até 3.9 GB por segundo. Sobre os SSDs do tipo NVMe, existem ainda as gerações X2 e X4, que possuem diferenças na velocidade e compatibilidade. Sobre questões de compatibilidade, a gente fala um pouco mais no vídeo que a gente fez de perguntas frequentes também sobre SSDs. Você pode conferir esse vídeo através dos cards ou então dos links na descrição. Beleza, então, recapitulando aqui, para concluir o nosso papo, os SSDs possuem dois formatos, sendo o de 2,5 polegadas e o do tipo M2. Eles podem ter diferentes capacidades, sendo os mais comuns de 128, 256 e 512 GB de capacidade, e também possuem diferentes velocidades, sendo definido pelos protocolos, como por exemplo o SATA 3 ou então o PCIe NVMe X2 e X4. Agora que você conhece as principais vantagens e entende um pouco melhor sobre a tecnologia dos SSDs, que tal dar uma olhadinha nos novíssimos notebooks trazidos pela Acer para o mercado brasileiro? Vale a pena. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais o convite da Acer para vir aqui falar sobre esse assunto tão importante. E para você, consumidor, um forte abraço, boas compras e até mais.